Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o Upgrade Contador, esse evento aí que promete. A gente vai ter muita coisa bacana acontecendo por lá. E a minha pergunta é: você já se inscreveu? Vamos lá, gente, vamos se inscrever dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina, essa terra incrível aqui, com muitas atrações turísticas, mas a gente sabe, você vem aqui para esse evento para levar algo importante aí para sua empresa e para tomar decisões que são muito relevantes aí no seu dia a dia e que gerem resultado. E uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da contabilidade é a questão da segurança dos dados. Ontem a gente estava falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados e hoje a gente vai falar sobre como blindar seu escritório com TI estratégica. E eu quero dar bom dia para os nossos convidados. Daqui a pouco a gente segue aqui. Primeiro eu quero falar com o Ricardo Mânica. Bom dia, Ricardo. Ele é CEO e fundador da Level Tecnologia, especialista em infraestrutura de TI, nuvem e segurança digital. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Magda. Bom dia a todo mundo, tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Tudo certo. Deixa eu dar bom dia para o Rafa também. E aí, Rafael Spiazzi, gestor de operações da Level Tecnologia, parceiro aí da SCI, junto com Mânica, especialista em infraestrutura de TI, nuvem e segurança digital. Tudo bem? Tudo bem, bom dia Magda, bom dia a todos. É um prazer enorme estar participando desse aquecimento, desse evento que vai ser um grande diferencial, né, no universo contábil aí. É um prazer, viu, Magda? Muito bem. Deixa eu ver se o Wellington já chegou. Vamos Hum, lá. Então, já está me ouvindo? já estou te ouvindo, tudo bem? Tudo Muito bem. certo aí? Dia. É Prazer sócio estar aí com. SCI está com a gente aí nesse evento, ele que é um dos responsáveis pelo evento. A SCI vai estar completando aí 35 anos, esse é um dos motivos do evento, e também o Sescom Blumenau já realiza um evento todos os anos, dia 22 de setembro, em função do Dia do Contador. Aí juntou a fome e a vontade de comer, né, Ellington? Exatamente. Magda, só vou fazer um reparo. Eu sou um dos irresponsáveis, não irresponsáveis, um dos irresponsáveis. É uma brincadeira para começar bem, mas assim, estamos muito motivados, né, com o evento aí, uma grande parceria com o Sescom de Blumenau Vale Europeu, uma grande oportunidade aí para todo mundo se atualizar, por isso o nome Upgrade, né? Todo mundo se atualizar aí, o nome que vem da tecnologia e que o pessoal da contabilidade já está acostumado, né, com essa palavra aí. Então é realmente isso. A gente tá fazendo um evento aí com toda a nossa experiência aí dos nossos 35 anos, né, de experiência participando de eventos contábeis. Estamos nos aventurando, fazendo aí um primeiro evento nesta proporção. A gente já fez muitos eventos para 200, 300, até para 600 pessoas, a gente fez ano passado, em Balneário Camboriú, né? Mas era um evento de confraternização. E esse evento agora é um evento corporativo, de conteúdo e de confraternização também, lógico. Porque senão, né, Magda, é importante também confraternizar, já que o contador trabalha ferrado aí todos os dias, nada mais justo que confraternizar também, junto com o conteúdo. Muito bem, pessoal. A gente tem uma landing page, que é uma página para você se cadastrar e entrar na nossa comunidade de avisos e ficar sabendo tudo sobre o evento com antecedência. Tá aí o link aí no chat. Dá uma clicadinha lá, entra na comunidade. Inclusive, quem está na comunidade já está concorrendo a presentes aí da SCI, que vai estar sorteando entre os participantes da comunidade o kit da SCI. Então, aproveita, já entra lá. Além disso, gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho mais do que vai ter lá no evento, mas eu quero começar falando de quem já está apoiando o evento, tá? A gente vai ter lá na Feira de Negócios a Conferir, a OMIE, Mendes, Controladoria Digital, a SCI Sistemas, é claro, Exact Cloud, Audito, LGPD 10 Software,
síndicos, a Level Tecnologia, que está aqui com a gente hoje, vai conversar também, falar sobre segurança dos dados, Inzap, by Inapse e Taile Consultoria Financeira e Tributária, além da Fiscodata, que fechou agora recentemente, e a Times Money. Muito bem, tem bastante empresa, né, Ellington? Não, o pessoal realmente está apoiando legal o evento, né? As empresas. Agora, precisamos que você, contador, venha no evento, para que a gente faça o ano que vem novamente, né? Teatro Carlos Gomes todo contratado, né? Enfim, a gente precisa, é um dia de evento, mas a gente precisa um dia para montar o evento e outro dia para desmontar. Então, são 3 dias, né? Está lá o Carlos Gomes, todo alugado, todas as salas, vai ter uma sala só de inteligência artificial, um evento paralelo, inteligência artificial para empresas contábeis, é um evento paralelo, né? Organizado por você aí, né, Magda, pelo Continuous, você e o RDD mais aí, o Roberto Dias. E aí nós temos 2 auditórios e mais 2 ambientes de feira de negócios. Né? Então, tá lá já tudo organizado, todo mundo contratado. Fizemos com o maior carinho, todos os palestrantes, né, todos pensados, né, escolhidos a dedo para vir nesse nosso evento aí brilhar e fazer um evento diferenciado. Nós estamos cuidando de detalhes, muitos detalhes do evento, para que realmente seja um evento que as pessoas tenham saudade e queiram vir ano que vem. Né? E estamos aí, Magda, já com... O pessoal já pode adquirir o primeiro lote, né? Corre lá, o primeiro lote tem um número limitado, né? Vai até 6 lotes. Então, vai lá e já segura esse valor aí do primeiro lote. E daqui a pouco já acaba. O primeiro lote ele é curto, né? Ele é só de entrada. Então, daqui a pouco o primeiro lote acaba aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu quero mostrar um negócio muito bacana aqui, que daí a gente já vai vendo um pouco mais do que vai ter nesse evento, vai se empolgando, né? Aqui, ó, a gente vai ter, então, aqui a gente está no valor do lote 1, tem 50% de desconto, então de 1.760 vai sair por 880. Quero lembrar você que clientes SCI associados ao Sescom têm voucher de 50% de desconto sobre o valor do lote. Aqui vai sair R$440, tá, gente? Então, nossa, tem que vir mesmo para Em 4 vezes ainda. Nossa Senhora, vai ficar bom demais. R$4 em 4 vezes, dá 100 pila por mês aí. R$110 por mês, dá menos que uma pizza. Aí, ó, aí o que a gente pode dizer aqui? Os clientes também dos patrocinadores têm voucher de 30% de desconto. Então, fiquem atentos aos e-mails que vocês aí estão recebendo. Se você é cliente de uma das empresas patrocinadoras, peça seu voucher, incomoda a turma aí. E eu quero mostrar quem é que vai estar lá no nosso palco, né? Então tá aqui, ó. A gente está com essa proposta de conhecimento real para decisões necessárias. Então, muito mais do que palestrantes, a gente vai ter lá no palco do Upgrade Contador pessoas que realmente atuam no mercado, que são referência, que já passaram por desafios, superaram, né? E vão trazer essas informações para a gente sair de lá no dia seguinte e conseguir realmente tomar decisões necessárias na nossa empresa para que a gente consiga crescer e ter rentabilidade, né? Lucro é bom, né? Quem não gosta de ter lucro? A gente vai ter lá, então, a Samidana. Ellington, quer falar um pouquinho do Sami aí para gente? O Samidana, ele é jornalista, né, economista, é um cara que gosta de tecnologia, está aí nesse mundo da IA, tem empresas, é empresário também, tem algumas empresas, a mais nova dele aí também, toda voltada para tecnologia com IA, né? Então, o Samidana é um cara novo, é um cara que estamos trazendo aí a Blumenau, né? E vai ser um diferencial no nosso evento. Já tivemos reuniões com ele, né? Foi muito, muito legal. Inclusive todos os nossos palestrantes da Magda, todos eles, pessoal, assim, gente muito boa, né? Se for mala, já não entra no nosso evento. Tem que ser gente boa. Legal é que eles vão circular pelo evento. Então, é uma oportunidade aí de você também chegar mais perto dessas pessoas e trocar uma ideia, né? Que muitas vezes é a isso. gente
exatamente. A gente está trazendo os nossos palestrantes, a gente tem contrato com eles e a gente vê, às vezes, em evento, o palestrante sobe no palco, desce, vai embora, aquela coisa fria, né? Parece que é intocável, né? O nosso evento, não. A gente está trazendo essas pessoas famosas, né? E as pessoas querem ver, querem conhecer, né? E eles vão fazer, tem um roteiro, né? Vai participar do Auditório 1, né? Logo depois já sai, vai para o Auditório 2, onde o Auditório 2 é super inovador, né? Porque é um podcast num teatro, com né? num palco com plateia e participando, né? Fazendo perguntas, com interatividade ali com o pessoal que está na plateia. Né? Vamos agitar, vamos agitar. Depois eles vão passear pela feira, vão passear pelo evento, conhecer, dar autógrafo, bater foto com o pessoal lá. Muito bem, a gente também vai ter aí os top do departamento pessoal da área trabalhista do Brasil, a Geni Carla Schulter e o João Paulo Machado vão estar lá trazendo técnicas para a gente fazer o tal do BPO da Folha. Que tal aí você começar a ganhar mais né, valor com os serviços oferecidos com folha de pagamento? Já está na mão, já está na carteira, é agregar. Então, é sobre isso que eles vão estar falando lá para a gente. A gente vai ter... ícone, né, Magda? Eles são ícone nessa área de DP, né? No Brasil. A Geni é conhecida como a mãe do E-Social, né? Inclusive, foi homenageada no Planalto, na época do Temer lá. Ela foi até o Planalto lá, né? Numa reunião. Subiu a rampa. E o João é do Ministério do Trabalho, auditor do Ministério do Trabalho. Foi aí, aos 45 minutos, conseguimos trazer ele, estava com uma agenda em Portugal. É um cara aí que vai trazer tudo quentinho, tudo que acontece em Brasília, ele vai trazer para nós, com relação a DP. Então, é uma gente ultra qualificada. Vai além do DP, né? A área trabalhista, a gente pega a área trabalhista, ela está com muita coisa bacana aí para a gente trabalhar. Inclusive, reclamação. Eles têm um canal chamado A Tua DP, né? Isso. Você faz parte, a Geni, o João, vocês têm todo um time, né? Que toca o A Tua DP. E aí, cara, nós estamos falando de mais de 100 mil seguidores, né? Juntando a Geni, mais o A Tua DP, o João, você, Continuous, né? Toda essa turma aí. Muito bem, e além deles, né, a gente vai ter Roberto Dias Duarte, que também é meu parceiro. A gente vai estar fazendo um evento paralelo, como o Wellington falou, que vai acontecer numa sala separada, só para os alunos do curso de Inteligência Artificial, mas o Roberto vai estar no palco, palestrando, vai estar no podcast e vai estar também circulando pelo evento. Então, é uma oportunidade incrível aí de estar entendendo como a inteligência artificial está conectada com os serviços contábeis e está aumentando a produtividade aí, a gente poderia dizer, em 90% das empresas. O Roberto é outro cara. O Roberto Magda é outro cara que está na estrada há muitos anos. Conheci ele num evento de contabilidade no interior de São Paulo, lá em Atibaia, em 2008, 2009, não lembro direito o ano, e ele fazendo uma palestra sobre SPED fiscal, mostrando layout para os contadores. Eu gostei muito porque era uma palestra técnica, que envolvia tecnologia, e dali a gente firmou uma amizade que perdura até hoje, né? O Roberto sempre no mundo contábil, né? Ou mais sempre na área de tecnologia, né? Tô vendo naquela época falando de layouts lá de SPED, estava começando o XML no Brasil, o SPED contábil, o SPED fiscal, e lá estava o Mineirinho, né? E hoje ele aí nos últimos anos, vamos botar aí nos últimos 5 anos, talvez, ele se especializou em inteligência artificial para o mundo contábil, né? Então, até que ele tem as mentorias aí junto contigo, né, Magda? E ele não queria vir, ele só quer ficar em Belo Horizonte, mas a gente trouxe ele de arrasto. A gente botou aqui, falei para ele que ia ter pão de queijo aqui, ia ter queijo, mas aí ele disse que vem, então. Café preto, forte, pão de queijo. Tudo que mineiro gosta vai ter aqui para agradar ele. Vai ter chimarrão, tá, meninos? Também é só trazer a erva aí.
O pessoal ainda leva do Rio Grande do Sul, do coração do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, né? Tem como é que é o slogan de você? Da Boca do Monte, é isso? Santa Maria da Boca do Monte, exatamente. Isso, então tá. Conhecido também como Coração do Rio Grande. Coração do Rio Grande, exatamente. Só tem Inter de Santa Maria ou tem Grêmio de Santa Maria também aí? Não, tem o Rio Grandense, que é outro clube aqui. Ah, mas não tem Grêmio de Santa Maria, só tem Inter. Mas isso é muito preconceituoceituoso. Uma filial do Internacional aqui. Mas vamos lá. Aqui, ó, que mais que a gente vai ter? Vou fechar mais rápido aqui, ó. A gente vai passar rapidinho. A gente vai ter Marcelo Lombardo, palestrante internacional aí, que é dono da OMIE, CEO da OMIE, fundador da OMIE. Hoje é CEO, founder e CEO, né, que fala. Então, é isso que ele é da OMIE. A OMIE é uma das maiores empresas do Brasil em ERP, para médias e pequenas e médias, e até grandes empresas, agora eles já estão atendendo. É um sistema sensacional, mas mais do que isso, o Marcelo ele tem uma expertise que desperta muita coisa na gente, então ele é um cara inspirador para a gente assistir lá no palco. A gente vai ter também o Lucas Ribeiro, juntamente com a Carla Miller, falando sobre reforma tributária. Que tema é esse, gente? Não tem como não falar em reforma tributária. Vamos conviver aí por alguns anos com 2 sistemas paralelos funcionando ao mesmo tempo, e você aí da contabilidade tem uma oportunidade incrível de ser o advisor aí dos seus clientes nesse período e ser valorizado por isso. Porque depois que acabar, que tiver só um rodando, se o teu cliente achar que você é mais ou menos, talvez você não seja tão importante assim. Então... Magda, só desculpa te cortar. Eu pensei que tu estava encerrando. O Lucas, cara, ele é um especialista, ele é advogado, ele é contador, né, tributarista há muitos anos, especializado em lucro real, né, trabalha hoje fazendo consultoria para grandes empresas, uma delas é o Madeiro, que todo mundo conhece aí, e ele está muito envolvido com a reforma tributária, inclusive participando de reuniões juntamente com as células de governo com relação à reforma tributária. Então, ele é um cara que também vai trazer coisas que estão acontecendo e que vão acontecer quentes aqui para nós. Não é qualquer um, né? A Carlinha, prata da casa, uma estudiosa, né? Vai ser ali painelista, junto com o Lucas ali, e é uma dobradinha maravilhosa aí. E assim, ó, mais um dos destaques aí do evento é o Fernando Schuller, jornalista de mão cheia, economista, ele também, como é que a gente chama? Ele que trabalha com essa parte de... Bom, enfim, ele é o cara aí, tá sempre na Band, fazendo análise política, né, socioeconômica. Então, ele é um cara que vai agregar muito para a gente, como o Wellington disse, ele é um cara muito equilibrado, então nos ajuda a trazer realmente reflexões significativas, né? Vai trazer aí um cenário da economia do Brasil, economia política, ele é muito voltado para a economia política do Brasil, né? Professor de grandes universidades, diretor de universidade, um cara super equilibrado, conhecido no mundo das mídias, né? Como um jornalista, comentarista equilibrado. Ele é da Band News, do Grupo Band, está sempre no Canal Livre, né? Está sempre naquelas eleições lá da Band, que tem aqueles comentários depois, né? E está lá Fernando Schuller. Muito bem, então tá aí, ó. Esses daqui são os auditórios lá do teatro. Aqui, nesse daqui, é onde vai ser o podcast que a gente vai estar colocando. Ah, não, aqui é o auditório principal? Não, o do lado esquerdo é o principal e do lado direito é o outro, é o segundo. Sabia que Blumenau tem no Teatro Carlos Gomes um dos poucos palcos rodantes que a gente tem no Brasil? Giratório, né? Giratório. São dois, olha só, são dois ali, não é o mesmo, tá? São 2 auditórios grandes, né? É de teatro, um aí para 800 pessoas e outro para 250 pessoas. Muito bem, tá aqui, ó. Deixa eu ver o que eu acho, os meninos. Aqui, ó. Tá aí eles, agora eles estão aqui com a gente. Vamos falar então de segurança dos dados?
Então, deixa eu tirar aqui para a gente continuar. Pronto. Meninos, com a pandemia a gente viu um estouro do uso de software, né, dessa questão do cloud, de nuvem, e foi um aprendizado para todo mundo, e foi uma loucura isso, mas vocês já estavam preparados para isso, né? Então, primeiro eu queria saber do Mânica, da onde que veio essa ideia de já ter isso, né? Porque era uma coisa que não era tão popular assim, né? Bom, vamos lá. A gente nós somos aficionados por tecnologia, né? E a gente trabalha com ambientes em nuvem há muito tempo, e há cerca de mais de 15 anos a gente já implementa ambientes em nuvem, de diversos setores, área de educação, agora a área contábil, que é o nosso maior case, digamos assim. Então, a gente já tinha essa expertise, porque ela era uma coisa que a gente, como empresa, e o nosso DNA, a gente imaginava que o ambiente estaria, não vou dizer efetivamente mais seguro, mas que a nuvem, ela trazia diversas facilidades, diversas questões de êxito em segurança. E então, eu comecei a trabalhar, trazer os nossos clientes que nós tínhamos na época, a nossa base, a ir para a nuvem. Então, quando chegou ali a pandemia em 2020, a gente já tinha essa expertise, nós já tínhamos uma base de sólida, não só de expertise técnica, mas uma base de clientes, uma experiência nesse ramo, digamos assim. E aí, quando estourou a pandemia, foi efetivamente um boom, porque as empresas que estavam já na nuvem, elas viram realmente a diferença que era, porque o negócio delas não parou, elas seguiram como elas estavam, e aí sim houve uma grande virada, principalmente conceitual, né, daquelas empresas que ainda não estavam preparadas para a nuvem. Aí é um preparo de conceito como organização, conceito de trabalho, enfim, mudam algumas questões conceituais, mas foi uma guinada um caminho sem volta, tá? Porque a nuvem, como a asepsia da palavra fala, é um local que a gente não sabe onde está os dados. Na verdade, isso tem uma mácula, né? Porque nós, como área técnica, a gente sabe efetivamente onde esses dados estão sendo processados, o que está ocorrendo por trás, mas para o lado do cliente, ele não sabe isso. Então, eu faço uma analogia. Antigamente, as pessoas guardavam o seu dinheiro no cofre de casa, ou guardavam o seu dinheiro embaixo do colchão, né? E até que vieram os bancos e se mostraram como uma ferramenta de guarda mais segura. E hoje é inconcebível a gente guardar dinheiro, que seria, na época, o seu maior bem, no colchão. Então, eu digo hoje que tu trazer o teu maior ativo, que é os dados, e aí nós falando em contabilidade, não são somente os dados do escritório da contabilidade, mas são os dados de todos os seus clientes. E aí tu pensa aí em empresas de contabilidade que a gente atende aí, que tem 2, 3, 4, 5, 7 mil clientes, tu imagina a responsabilidade que é não só para eles, mas para nós também, como guardar e como resguardar essa situação, tanto seja ela no ambiente local como no ambiente em nuvem. Então, a gente tem um cabedal de ferramentas, não só estrutura física de servidores, digamos assim, redundância, data center, mas nós temos uma expertise muito grande de serviços, que eu acho que aí existe um casamento muito forte do porquê que a nuvem ela traz mais segurança, mais desempenho, mais escalabilidade. É tu conseguir unir todas essas pontas, né? Não só a parte de infra, de hardware, mas a entrega de serviço, o conhecimento do software que a gente está embarcando dentro. No caso da SCI, a gente tem aí diversos cases de sucesso. Então, assim, para nós, ela seguiu um rumo normal, porém ela deu uma acelerada efetiva com a pandemia.
Mas você foi muito visionário mesmo, entende? Você já estava fazendo isso lá atrás, imagina, há mais de 15 anos, é muito doido isso. Realmente é um negócio diferente pra caramba, né? Na época, hoje você já tem essa expertise. E me diz uma coisa, Rafa, com relação à comparação de custos hoje, custo-benefício, tu consegue traçar para mim assim? Olha, se eu for ter um servidor lá na minha empresa contábil, vai ser assim. Se eu for ter o sistema em nuvem, vai ser do outro jeito. Vamos lá. Não é só uma questão de quantia, né, de dinheiro, né? Então, mas lógico que tem muita economia, né? Porque vamos lá, hoje para te montar uma estrutura como a gente consegue oferecer na nuvem de forma extremamente efetiva, com várias situações, vamos lá, várias ferramentas de segurança, né? De disaster recovery, entende? Por exemplo, vamos lá, eu não vou nem falar agora diretamente no que tu precisa investir para te ter o que a gente consegue entregar entende? Vamos lá, é muito simples, não é só o valor do servidor, tipo, vou pagar 50 mil reais num servidor e está resolvido o meu problema, né? Que daí, em vez de eu pagar a mensalidade da nuvem, eu compro aqui, isso aqui. Tem a desvalorização do servidor, tem diversos riscos que tu corre lá, questões assim, por exemplo, cara, uma pane elétrica, por exemplo, daí beleza, vai ter lá uma questão de energia segurando, ok, mas queima um disco, entende? E aí, assim, ó, o tempo que tu leva para isso ficar parado, para te retornar, né? Quanto custa esse tempo que tu fica parado, tu entende? E assim, ó, não existe nenhum sistema perfeito, né? Não existe nenhum tipo de estrutura que não possa ter algum tipo de problema. Mas a nuvem, ela traz uma grande vantagem nesse sentido, que não é só o custo direto, entende? Não é só o que tu gasta menos no investimento. É na hora do problema tu conseguir ter uma solução muito mais rápida, né? E efetiva. E isso é uma economia que, poxa, tu imagina, vamos pegar hoje, quanto custa um escritório hoje? 50 funcionários. Quanto custa por dia? Entende? Ficar um dia parado. E como eu falei, tem diversas situações em que a nuvem ela não é blindada, né? Que nunca vai ter problema. Essas situações que a gente tem de recuperação, sabe, de botar no ar de novo, esse SLA é muito mais baixo, entende? Então, tu consegue ter muito mais efetividade, né? Muito mais segurança nesse sentido. Mas, com certeza, é muito mais barato hoje tu ter na nuvem, direta e indiretamente, né? Isso aparentemente, pelo que o Wellington vem falando ao longo do tempo aí, que ele conversa bastante com os contadores sobre as vantagens de se ter um sistema em nuvem, né? É evidente, né? Mas muita gente ainda não acredita, prefere ter o seu servidor. Mônica, o que tu diria desses riscos que podem ser invisíveis aí, que os escritórios ainda ignoram quando o assunto é essa infraestrutura? Olha, eu acho que eu poderia ficar falando aí, eu acho que a manhã toda. Tu falaste em riscos invisíveis, assim, ó, vamos trabalhar no seguinte cenário, tá? O Brasil hoje, tá? Ele é o país que está em primeiro lugar no ranking de ataques. Tá? Estou falando só ataques de hackers, tá? E por que isso? Ele está em primeiro lugar não é porque o Brasil é um país bonito, o pessoal acha interessante. Não, é porque no Brasil ainda há muito pouco investimento em segurança de TI. E aí, quando tu fala em investimento, é investimento em várias camadas, tá? É investimento, a empresa pensando no negócio dela, como ela se proteger, o que ela tem a investir, muito isso é baseado no custo, tá?
e não como investimento. Então, se tu me pergunta os riscos invisíveis, hoje grande parte das empresas no Brasil, elas não dão bola nem para os problemas visíveis, para os riscos visíveis, tu imagina o que são invisíveis, tá? Hoje, para te trabalhar, vamos lá, só a questão de backup, tá? Estou falando de um ambiente que está dentro de casa, tá? Aquele contador que tem o seu servidor. Como é que é feito o backup dele? Hoje a gente chega a diversas pessoas da nossa empresa, empresas que tiveram absolutamente tudo devorado por ransomware, ou seja, seus dados todos foram hackeados porque ela ainda está utilizando um backup em HD. Isso eu vou fazer uma analogia, é como tu querer parar um tsunami com um castelo do teu filho na beira da praia. Hoje isso não é inconcebível, tá? Então, os riscos que nós temos hoje, eles são todos os ambientes, absolutamente ambientes locais, ambientes nuvens, eles estão sendo atacados de diversas formas, tá? Os hackers, eles estão aí, tá? O métier deles é esse, hoje em dia existe uma monetarização do trabalho deles, eles conseguem ganhar dinheiro com isso, que antigamente eles só bagunçavam o teu ambiente, hoje eles conseguem ganhar dinheiro com isso. Então, se a gente for fazer uma análise dos riscos que nós temos hoje para ter um ambiente local, eles são vários, tá? Tu pode ter um ambiente local seguro? Pode ter um ambiente, só que o teu investimento, ele vai ser um investimento que o pessoal começa a estabelecer só isso. Quanto é que custa o servidor? Mas qual o profissional que tu vai colocar para cuidar desse servidor? Esse teu backup, ele é imutável para ransomware, ele está jogando para fora num outro data center, tem replicação desse backup, quem é que está cuidando do monitoramento desses teus ativos? Então, é uma série de coisas, tá, que tu precisa ter de envolvimento de TI dentro da tua empresa, que isso, inevitavelmente, acaba se tornando mais caro, mais penoso para a empresa, porque ela tem que inchar o seu serviço de TI, e eu acho que o serviço de TI, ele casa conosco, tá? Quando a gente fala em nuvem, porque a gente já entrega toda essa mitigação de riscos, porque a gente já está aí há 15 anos trabalhando diretamente com segurança em nuvem, e a gente já passou por N situações. O ambiente que nós tínhamos há 5 anos atrás é diferente do ambiente que nós temos hoje. O ambiente que nós entregamos hoje, ele vai ser diferente do ambiente que nós vamos entregar 2 anos atrás, porque nós e toda a nossa equipe, ela está indo atrás e mitigando tudo que está acontecendo, diferente às vezes de um TI que ele é local, ele está dentro daquele cenário dele, e ele não consegue enxergar porque ele não tem abaixo dele, que nem nós temos aí mais de 500 servidores monitorados, sabendo exatamente quando um backup não foi feito, quando aquele backup não subiu para a nuvem, quando que aquele serviço específico não subiu. A gente, de manhã cedo, a gente tem todo o monitoramento e a gente sabe qual um servidor que teve problema no backup, qual um servidor que parou na hora de restartar o serviço do banco de dados. Então, a gente já tem um pessoal trabalhando às 7 horas da manhã, analisando isso e trabalhando proativamente para que o teu ambiente, tu chegue às 8 horas e tu consiga trabalhar. Se tu vai me perguntar, todos os dias os teus servidores estão 100%, não é todos os dias, mas a gente já sabe o que aconteceu, a gente já está trabalhando no problema, a gente já está mitigando, a gente já está entregando um tempo de resposta extremamente hábil. Isso que eu não estou nem falando de problema de hardware, que a gente tem diversos cases que a gente pode falar, de empresas que pararam e a gente conseguiu pegar o ambiente deles de um dia para o outro, jogar para a nuvem e eles estarem funcionais, entendeu? Isso a gente já fez diversas vezes com a SCI. Então, assim, os riscos são muitos, tá? Eles são muitos mesmo, eles estão aqui, e não adianta, se a gente não tiver um olhar crítico e focado para a segurança da empresa, a gente está negligenciando o negócio, tá? Isso eu falo. Esse quadro que eu tenho aqui, eu faço questão de tê-lo aqui. Isso em 2022, a gente finalizou em maio de 2022 a nossa adequação à LGPD. Tá? E por que nós fizemos isso? Por 2 motivos, que a gente entende a importância da LGPD,
a gente tem que se adequar como empresa perante as normas da LGPD. A LGPD, ela está vinculada com as normativas da ISO 27001, que é uma normativa de segurança, né? Então, a empresa que não tem o mínimo, se tu falar em LGPD, essa empresa, ela está completamente fora. Então, tu vê empresas aí que não tem... uma dessas partes que eu falei aí, ela já não está em compliance com a LGPD. Então, o nosso ambiente em nuvem, ele é certificado pela LGPD, porque nós somos certificados, a gente tem todos os processos de certificação e monitoramento da nossa LGPD, e isso a gente replica para o que é utilizado dentro dos nossos clientes. Então, assim, ó, se tu for falar em riscos, eles são diversos. Eu ficaria uma manhã inteira falando, abordando cada um desses riscos, mas eles são muitos e eles são diários, eles mudam de um dia para a noite, e a gente está sempre atrás e buscando informações, ferramentas, serviços, tipo de nuvem, para que o nosso cliente cada vez mais esteja protegido e em compliance com a LGPD. Essa é a vantagem do especialista, né? A gente tem, na verdade, não precisa ter alguém dentro da empresa pensando nisso. A gente tem uma estrutura completa fora da empresa que só pensa nisso, né? Isso é fantástico, porque tira essa carga da empresa de contabilidade e é muito mais fácil, né, Rafa, para ligar para vocês ou entrar em contato com vocês do que realmente ficar fazendo todo aquele processo que tem, se acontece perda de dados, né? Exatamente. Inclusive, a gente costuma brincar que a gente terceiriza a preocupação, né? Então, essa preocupação com os dados, com a segurança, a gente costuma dizer o seguinte, eu vou falar um pouco agora sobre o que a gente chama de prioridade zero, tá? Zero porque ela vem antes da primeira. A nossa principal preocupação sempre são os backups. O backup ele é extremamente importante. Ele é uma, sabe, imaginando o pior cenário, onde tudo der errado, é o backup que vai te salvar, sabe? Então, ele é extremamente importante. Então, assim, ó, nós temos todo um monitoramento proativo. Então, nós temos robôs que constantemente eles estão verificando, assim. Então, a cada X minutos lá, ele verifica. Por exemplo, vamos falar de SI. Existe uma programação para o sistema fazer 2 backups locais, né? Um ao meio-dia e outro à noite. Se um desses backups não é feito por algum motivo, dá alguma falha, esses nossos robôs já vão estar avisando alguém da nossa equipe. Olha, aconteceu alguma falha durante o processo e o backup não aconteceu. Então, isso já gera pisca uma luz vermelha já lá para o pessoal, já vai ter alguém que vai intervir de forma manual, né, para verificar o que está acontecendo. Temos uma relação, um relacionamento muito bom com a SCI, então esse tipo de coisa é sempre solucionada de forma muito rápida, ágil, mas enfim, depois disso completo, nós temos o nosso backup, quando ainda não tem, né, o backup o storage da SCI, que também a gente sempre, muitas vezes o cliente nos pergunta, bom, de vocês já tem o backup, então eu não preciso ter o backup. Então, cara, é sempre bom, sabe? O backup nunca é demais. Então, vamos lá. Os nossos robôs, eles vão verificar, foi feito o backup, tá? Tá tudo certo. Esse backup, como o Mônica falou antes, ele é imutável, ele é criptografado, ele é enviado para um outro continente, para um outro data center, de forma criptografada, que, sabe? Então, qualquer tipo de problema que venha a ter, porque como eu falei antes, né, não existe sistema perfeito, né? Pode acontecer sempre, em qualquer lugar. Daí na nuvem a gente tem essas vantagens, né? O tempo de recuperação para te fazer isso, para te botar no ar de novo. Tu tem esse backup que tá num outro ambiente. Então vamos lá, bater
na Madeira, né? Cara, se pegar fogo no data center, que é uma coisa que, quando a gente fala em data center, que isso aí é uma coisa que é muito... acontece localmente, né? Porque num data center é uma coisa que chega a acontecer. Eu saiba, aconteceu uma vez lá na Europa e, cara, foi notícia no mundo inteiro, né? Porque tem sistemas de resfriamento, tem sistemas de redundância de energia, tem sistema enfim, sabe, contra incêndio, contra... É uma estrutura muito grande, muito Feita complexa. para não parar, né, Rafa? É uma estrutura feita para não parar, para não... Exatamente, essa é a ideia, né? Então, é muito difícil de tu ter... Vamos lá, a perda de dado é uma coisa que graças a Deus, graças a Deus é bom, né? Graças a um trabalho que a gente vem estruturando há muito tempo, isso é uma coisa que nunca nos aconteceu, né? Então, a gente tem bastante orgulho disso, trabalhamos muito, como eu falei, a nossa prioridade zero. Primeira coisa é os dados do cliente hoje, porque vamos lá, o Mônica também falou em dinheiro no colchão, hoje talvez o maior patrimônio das empresas são os dados, né, dos clientes dela, são os clientes dela, são os colaboradores, enfim, então é bastante importante essa parte, né? Vocês têm essa impressão que muitas vezes, Wellington, você mesmo aí dentro da SCI, né, de ver casos de cliente, que só a dor ensina? Tipo assim, só na hora que perdeu os dados é que a pessoa resolve mudar? Essa hora da virada, às vezes, ela não vem pela consciência e acaba que tem que passar por uma situação muito ruim para conseguir entender que precisa mudar? Sabe que assim, realmente, infelizmente no Brasil ainda existe muito essa mentalidade, né, de encara o investimento em tecnologia como um custo, né? Mas isso aqui eu vou gastar mais, isso aqui eu vou deixar aqui no meu computador, vou fazer o backup no meu HD externo, né? Mas assim, ó, a gente tem um público muito bacana, sabe? Nossos clientes, assim, e lógico, nós temos diversos cases, assim, que dezenas, dá para dizer, de clientes que tiveram muita dor até chegar na gente, tu entende? Que, cara, todos os tipos a gente poderia citar ransomware, problema de hardware, enchente, e até o ano passado, né, a gente teve aquela terrível enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Teve escritórios que ficaram 2 metros debaixo da água, né? Mas a maioria dos nossos clientes, eles têm uma visão bem bacana, sabe? Que encaram isso como investimento. Inclusive, periodicamente, a gente propõe reuniões para ofertar outros serviços, novas tecnologias, como, enfim, diversos tipos de serviço que agregam. E hoje eu acho que o contador, ele está, pelo menos, cara, eu estou falando dos nossos, né? No geral, eles estão bem, entendem a importância disso para o negócio dele, para a continuidade do negócio dele de forma efetiva e se manter no mercado, né? Enfim, então tem bastante disso, mas a gente tem um público, vou elogiar um pouco os nossos clientes, né, Ricardo? São pessoas aí que têm bastante visão, uma visão muito bacana. O que uma das coisas bacanas a gente vê é a evolução dos clientes junto com a gente, que eu digo, tu vê a caminhada deles, clientes, seja na dor, ou seja aquele cliente mesmo que procura, acredita na nuvem, depois verifica como é o nosso atendimento, como é que é a nossa entrega, quer saber mais, a gente evolui, tem clientes que o Wellington sempre bate nessa tecla, né? Aquele cliente de 3, 4, 5 usuários, amanhã ele vai ter 10, depois da manhã ele vai ter 20, 50, é o que todo mundo quer, o crescimento de todos, e a gente vê não só esse crescimento, mas essa maturidade do cliente, porque às vezes a gente entrega somente, começa com um ambiente em nuvem, aí do ambiente em nuvem a gente já passa para verificar como é que está o ambiente local dele,
ele já verifica uma necessidade de um firewall, uma necessidade de adequação de endpoint, que seria um antivírus, e aí vão evoluindo e a gente começa a entender a maturidade e ajudar, auxiliar o escritório, porque não basta somente ele colocar o sistema dele de contabilidade, o ERP dele, SCI, na nuvem, se o outro lado está desguardado. Então, a gente vê essa maturidade, esse crescimento, e é muito bacana tu ver empresas que estão conosco aí há 7, 8, 9 anos, e hoje elas estão aí bem estabelecidas, com o seu conceito já bem formado sobre o que é a importância da atitude dela, principalmente, não nossa, porque às vezes a gente pode propor isso para o cliente não aceitar, enfim, mas que ele não negligencie isso, e que ele siga nessas boas práticas, porque isso é para o negócio dele, não é para o meu negócio, não é somente para o ambiente da SCI estar dentro de uma placenta bem cuidada, mas sim para que a continuidade do negócio dele é que está em risco. Então, quando a gente faz essa caminhada com o cliente, e a gente tem N cases disso, é muito gratificante para nós, tu ver o cliente caminhando junto contigo, de mãos dadas, porque isso não é feito somente através do esforço do cliente, ou somente do nosso esforço, tem que ter um entendimento de todo o contexto para que isso atinja o objetivo, que é a continuidade do negócio. Perfeito. Wellington, quer comentar aí? Sim, Magda, toda semana a gente recebe aqui contadores que perderam tudo, né? Que eles tinham lá por vários motivos, né? Incêndio, enchentes, né? Às vezes não é só enchente, é uma tromba d'água que pega no computador, raio, os hackers, os ransomwares, enfim, uma infinidade de situações. Gente que apaga, sei lá, uma pessoa que apaga por maldade, por erro. Erros acontecem também, e não ter backup, né? Tu me fez a pergunta ali se é na dor que você começa a levar a sério a questão do backup. Sim, é na dor. Eu sei por mim mesmo. Eu já na faculdade, eu sempre conto essa história, eu perdi um trabalho um dia antes da entrega, quando eu fazia computação, eu perdi um trabalho, era disquete, né? O disquete não foi mais, perdi meu trabalho lá, e eu virei à noite, fazendo um trabalho de novo para entregar. A partir daquele dia eu comecei a fazer backup em 3 disquetes, em vez de 1. Né? Então, porque nós não tínhamos HD para salvar, tinha que salvar no disquete. Então, salvava em 3 disquetes para né, para ter a segurança. E foi bom que aconteceu lá na faculdade, porque depois, quando eu cheguei no mundo corporativo, eu já tinha a ciência e a responsabilidade, a ciência do backup. O mercado é muito amador, né? Então, tipo assim, só começa a fazer backup e levar a sério e pagar por isso quem já sofreu uma consequência, né? É aquilo que eu digo, pessoal, não tem como fazer tudo errado e querer que no final dê certo. Isso não existe. A questão do backup tanto é que eu sempre digo, tem o sistema em nuvem, continue com o storage da SI, que é o backup. É barato. Perfeito, né? perfeito. E é uma redundância. É uma redundância. Vai saber, a Level pode ficar 10 anos sem dar problema. Um dia pode dar. É informática, é tecnologia. Perfeito. Não sei qual o motivo, não sei o que pode acontecer. Às vezes não é nem um desastre, mas às vezes é um software, uma atualização, um negócio que não está previsto. Realmente a Level, de todos os parceiros oficiais que a gente tem, é a única que não parou até hoje. Né? As outras já tiveram problemas, mas resolveram rápido, graças ao backup. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que, sabe, é que a tecnologia é meio que nem futebol, assim, sabe? Todo mundo entende, todo mundo é técnico. É meio como política, né? Que todo mundo é presidente da República, todo mundo entende de política, né? Por muito azar, tecnologia é assim também.
né? Todo mundo acha que é dono da razão, que sabe, que não precisa disso, que não precisa daquilo, que eu faço do meu jeito, né? É o meu jeito barato que custa caro. E depois, sabe o que acontece? Na hora que dá o problema, ainda geralmente as pessoas têm a capacidade, né, de querer culpar, né, os outros ou querer botar a responsabilidade em cima dos outros, e sendo que a responsabilidade é dela mesmo, né? Então, assim, ó, não é tão simples. Tecnologia é complexo, né? É ultra técnico, assim como contabilidade. É a mesma coisa. Eu não sou contador. Querer me meter lá num balanço, querer dizer alguma coisa por achismo, né? Não, cara, isso aí é trabalho do contador, ele que sabe fazer bem feito e pronto. Diagnóstico, quem dá é o médico, né? Ninguém chega no médico e diz assim, ó, eu tô com, sei lá, tô com câncer e eu só preciso do remédio para curar. Não, quem dá o diagnóstico verdadeiro para você é o médico. Mesma coisa o especialista em tecnologia. Pô, então, peraí, não precisava ter estudado lá como eu estudei. Aliás, estudo até hoje, né? Quem trabalha com tecnologia vive estudando, né? Mas ter feito a faculdade lá 4 anos para vir para o mercado, né? Então, assim, a gente tem que... Só que tecnologia, às vezes, o cliente ele já vem... Hoje de manhã eu tive um caso, o cliente ligou, eu tenho meu WhatsApp aberto, vem falar comigo, já vem dizendo tudo o que aconteceu. Eu disse, meu Deus, né? Não é tão simples assim. Isso é o que ele acha, né? Porque, na verdade, não é bem assim as coisas quando acontecem, né? Tudo cada caso é um caso e tem que ser analisado. E às vezes não se tem a resposta de imediato. A gente tem que ir mais a fundo para entender o que aconteceu. Mas cara, é assim, ó, eu se tivesse escritório de contabilidade, eu já abriria ele na nuvem. Por muitos motivos. Inclusive, eu tenho lá na área do cliente da SCI uma notícia, várias notícias, falando sobre as vantagens de ter o sistema em nuvem. Pô, vamos lá. Qualquer horário do dia funciona. Se eu tiver meu servidor, geralmente, servidor, o pessoal desliga para economizar energia, né? Então, eu já não vou poder, num apuro, poder acessar final de semana, né? À noite, vou ter que ir lá, mandar alguém ligar o servidor, onde ele estiver. Energia elétrica, né? Não preciso... Então, essa preocupação também, quando está em cloud da energia, eu já não preciso ter. Outra coisa, deixar um servidor ligado num lugar que não tem ar-condicionado, sei lá, num lugar não próprio. Verão, muito quente, pode dar sobrecarga, esquentar, pegar fogo, queimar o aparelho. Gente, tá louco. Não tem, sinceramente, olha, eu nunca vi alguém comprar um servidor de 30 mil reais e 2 anos depois vender ele. Não consegue nem vender por 5. Gastou 30, não consegue vender por 5, e ainda vai ter que pagar alguém no reciclado para levar embora, porque não vai nem ter, não vai jogar no rio, né? Um servidor velho, né? Não vai jogar na rua. Aí, bom, aí é o fim da picada, né? Mas é assim, cara, vira lixo. Ou museu. Eu nunca vi alguém ganhar dinheiro com um servidor velho. A desvalorização de um servidor é pior que um carro, para vocês entenderem. É pior que carro. Carro desvaloriza, né? Servidor é muito mais. Carro ainda tu vende. Servidor tu não vende, né? Então, só se tu estiver vendendo para um mais desinformado que você, porque aí ele está comprando um negócio ultrapassado, velho, cheio de problema, que vai dar, né? Mas assim, não, é isso, gente. E quando não precisa fazer um upgrade ainda, né? O cara tem um servidor dele lá e a empresa cresceu e ele precisa fazer um upgrade. Também, às vezes não nem é porque está velho, é porque não tem mais condições. Porque todo mundo fala assim, aquilo que o Mânica falou ali antes, né? Quantos terminais tu tem hoje? 5. 5 hoje. Daqui a 6 meses o cara já tem 7, 8. Isso impacta no desempenho do equipamento. Claro. Né? Agora, quando é cloud, quando se fala em nuvem, eles têm uma tecnologia de usabilidade, entendeu? Então, conforme você tem um pico, né? O servidor sobe, desce, ele usa os equipamentos lá dos servidores deles conforme a necessidade do teu momento. Então, é outro mundo,
A segurança que eles têm, nem aqui na EC a gente tem. Né? Não é para nós. É outra coisa. Eles têm gerador de energia, então funciona 24 horas. O Windows original, as CAL original, né? Você já fica protegido com relação à legalização de software. Ambiente protegido. Sabe o que é ambiente protegido? A coisa que mais dá pau, a coisa que mais ferra as empresas de software é qualquer um mexer no servidor da empresa. Quando vê, tem um filho do dono do escritório jogando no servidor, né? Botando em risco. Existe botando isso, em risco toda a rede dele, né? Botando em risco toda a rede dele de servidores. Gente, é que nem o Mânica falou, ficou até a meia-noite falando para vocês aqui, argumentando, né? Para vocês aqui que não tem lógica, não tem comparação. É isso que eu estou falando. Se eu abrisse o escritório, se eu fosse ser concorrente dos meus clientes, jamais você, eu já abriria em nuvem. E outra coisa, né? Os preços caíram muito também. Hoje o valor da nuvem, pelo amor de Deus, né? Tá barato pra caramba. Antigamente era caro, hoje é barato. Né? Nossos então, planos assim, hoje, nossos planos começam em 299 para a empresa. Pois é, mas olha só, se você pegar um servidor, né, o que você vai perder, o que você vai investir num servidor, você investe, né, no melhor equipamento que tem, sempre atualizado, né, eles estão sempre atualizando as versões dos softwares, né, são softwares originais. Meu Deus, uma equipe. Cara, quantas vezes eu vi cliente perder tudo, dá o maior problema, parou. Lá vai o Rafael num sábado à tarde botar... Cara, sábado à noite o servidor do cara já está funcionando. Dá um pau, sei lá, na sábado de manhã. Aí a gente corre lá para Level. Eu estou com um cliente aqui que está parado, perdeu tudo. Aí o Rafael manda aqui para mim que eu vou botar ele no ar. Depois ele vê. Cara, o nível de confiança é tão grande, eles colocam no ar o cliente, fica lá funcionando 1 semana, 10 dias, conforme combinado ali. Sem pagar nada, só para o cara ver que é bom, entendeu? Depois, fio do bigode, assina o negócio lá e toca a vida, né? Eu estou falando isso, né? Não estou botando vocês numa fria, porque eu vi vocês já fazer muitas vezes isso. Muitas vezes. Acredito seguimos fazendo. Acredito que vocês devem ter... Nós somos parceiros da SCI também. Então, assim, no momento em que a gente se tornou parceiro, né, então, o cliente de vocês, a dor que vocês têm é uma dor nossa também, entende? Então, enfim, não é só uma... Não é só dinheiro o negócio, né? Provavelmente esses clientes são gratos pro resto da vida, né? Porque o cara ia chegar segunda-feira, a empresa dele ia estar parada, né? E vocês vão lá e resolver. Então é isso aí, gente. O pessoal ali, o Mânica, o Rafael, eles são muito parecidos com a gente. Tem muito DNA da SCI. É muita raça no coração, é muita vontade de querer que o cliente esteja feliz, né? Para eles, dinheiro é consequência, tá? Eu ponho a minha mão no fogo. A Level, ela não é mercenária. Ela é uma empresa que dinheiro é consequência. Eles são profissionais, eles são felizes quando o cliente é feliz e vira até amigo deles, que eu sei. Sim, vários. E a gente tem do nosso DNA, isso, Wellington, que o dinheiro é uma consequência, porque a gente já teve situações de clientes que não se adaptaram, enfim, isso faz parte. Né? E mesmo nessa situação que o cliente não se adapta por cultura da empresa, ou por, enfim, a gente rasga o contrato. Eu disse, tu não está satisfeito? Cláusula que nós temos, multa, rasga isso aqui, não tem problema nenhum, te devolvo o backup. Contrato para mim é só para não esquecer o que foi combinado, porque eu não prendo o cliente por contrato. O cliente quer ir embora, não tem problema. Exatamente. Às vezes a grama do vizinho é mais verde, ele tem que conhecer lá e ver que a grama do lá não é verde. E a gente já teve várias situações dessas que depois eles bateram a porta, estão até hoje conosco, sabe? Porque às vezes a gente tem que entender o momento do cliente, sabe? Às vezes o cliente também não está, não vou dizer preparado, porque eu acho que é uma prepotência assim, falar que ele não está. A SCI tem 18 mil clientes. Eu desafio aqui
Se algum cliente algum dia foi para cartório aqui nesse aí, eu desafio, me manda um WhatsApp aqui agora, põe no ar aqui. Se alguém um dia foi para cartório, eu desafio, me manda um WhatsApp aqui que eu te coloco no ar aqui, né? Só para ver como é que é. Entendeu? Essa é a relação. A gente trabalha com quem quer trabalhar com a gente. Exato. Né? E a gente. Não, isso não é arrogância, isso é liberdade. Né? E muitos clientes voltam a trabalhar porque entendem depois, cara, olha, eu não sabia que era tão bom. Às vezes a gente quer ver outro caso, que não tem nada a ver com vocês, mas também um caso que aconteceu hoje de manhã também. Eu converso muito com os clientes, ninguém acredita, mas eu converso muito com os clientes. E, a gente deu um prazo de 30 dias para entregar uma situação para um cliente, ele achou demorado. Eu falei, não, cara, isso aí para desenvolvimento de software, 30 dias, isso é rápido pra caramba, é muito rápido. E ele entendeu, né? Às vezes, cara, desenvolvimento de software não é do dia para a noite. E olha, não é dinheiro, não é equipe, é porque demora mesmo. Tanto é que eu sempre cito o exemplo do E-Social, né? Lembra da Dilma, deu aquela canetada do E-Social da empregada doméstica? Não tinha o software, não existia. Foi criada a lei e não tinha retaguarda, foi uma lei política, né? Já estava com a corda no pescoço. E aí, o que aconteceu? Ela lançou a lei, só que não tinha software, não tinha plataforma. O que aconteceu, cara? A lei estava lá promulgada, mas não tinha como... não tinha aderência, porque não estava pronto. Levou 6 meses para desenvolver a plataforma inicial, que até hoje é... Para desenvolver todo inicial. Não, desenvolveram nas coxas, em cima da hora. O que aconteceu? É ruim até hoje, né? Porque não foi planejado, foi feito em cima da hora, enfim. Então, software é assim, gente, não é assim, não é? E, às vezes, isso inspira... Né? As pessoas acham que a gente está com má vontade. Não, não é má vontade. É porque é demorado mesmo. O software demora para fazer. Não é rápido, pode ter certeza. Até é bom que o pessoal está na inteligência artificial e desenvolvendo, que o cara vê como demora ali para desenvolver as coisas, entendeu? Tem que testar, faz, volta, olha, não gostei, fica melhor assim. Cara, é isso, é a vida, é o que temos, é o que temos. E depende muito da análise, né? Tem que analisar, tem que testar muito. Eu acho que a parte do teste é o que mais demora, porque daí é o vai e vem, né? Né? E análise, né, Magda? Saber se já não tem no sistema que um cliente está pedindo. Saber o que afeta, né? Quando mexe em algum lugar, né? Aonde vai colocar no sistema, em que local do sistema que tem que colocar o recurso, sabe? Então, assim, senão o sistema fica um Frankenstein, né? E não é à toa que nós chegamos nesses 35 anos aqui, né? Eu encho a boca para falar isso, porque são poucas empresas de software que chegam a 35 anos. Nós passamos por muitas transformações, nós já somos adaptados a transformações. Nós lançamos sistemas em DOS, estávamos felizes da vida, veio o Windows. Nós fomos lá e lançamos sistemas de Windows. Fomos pioneiros no Brasil, ganhamos o prêmio Max Awards. O Max Awards, estou sendo redundante, né? Ganhamos o Max Awards em São Paulo, na FenaSoft, com o primeiro sistema de contabilidade de Windows, em 1996. Saudades da FenaSoft, era bom, né? Era bom. Lançamos sistemas lá no Anhembi, era aquele negócio que a gente era tão gigante, a gente se perdia lá dentro. Lançamos o sistema de administração de condomínios em Windows em 98 também, fomos finalistas do Max Awards. Cara, lançamos recursos que até hoje, recurso MDI, né, de você poder trabalhar com várias telas ao mesmo tempo, você poder tá fazendo cálculo da folha de pagamento e está cadastrando um funcionário e está olhando o tributo de um outro cliente, trabalhar com várias empresas ao mesmo tempo. Nenhum sistema do Brasil tem isso. Nenhum sistema do Brasil tem isso. De você poder trabalhar com várias empresas ao mesmo tempo, com telas diferentes. Não existe. Aí tem de, não, o meu faz. Então faz aí. Não faz. Não faz. Só aceitei. Se você quiser trabalhar com empresas diferentes ao mesmo tempo, no teu sistema aí que não é SCI, você vai ter que abrir outro, né? E isso é mais licença, isso deixa o teu sistema lento, fica pesado. Cara, entendeu? Então, assim, 35 isso anos... começa lá na análise, né? De como vai construir, porque não tem como fazer, por isso que ninguém tem. Porque quem não vai ter.
Assim, ó, os concorrentes aí, alguns, não são todos, vivem copiando a gente. Isso eles não conseguem copiar porque eles têm que fazer o sistema tudo do zero. Eu dou risada, né? Mas é assim, cara, não pensou antes, o sistema não é estruturado, né? Hoje a gente tem um estruturado, você sabe o banco de dados que a gente tem, né, Mânica? Pô, a gente tem um banco de dados poderoso, né? Trabalhamos aí com grandes redes de supermercado, com bilhões de lançamentos, né? Olha o volume que a gente trabalha aí com vocês, né? Nós temos um cliente que importa 10 milhões de notas por mês. E a leveza do nosso sistema, o tempo que leva, né? Pô, a gente pega e às vezes tem cara sofrendo aí, o cara tá com uma empresa lá que ele acha que é a melhor do mundo e tá lá levando mais de um dia para importar nota fiscal, o nosso sistema leva 20 minutos em vez de levar um dia inteiro, entendeu? Nós estamos falando de milhões de registros, né? Então, assim, sofre quem quer, né? Então, o cara não quer nuvem, quer estar lá com aquele computadorzinho dele lá, dando um monte de problema, parando toda hora. Pô, a gente sabe que o profissional é caro. Isso que o Rafael falou ali. Imagina tu deixar 5 funcionários teus parados durante 2 dias. Olha o prejuízo. Fora a entrega, não entrega nada para o teu cliente. Sim. Né? Então, gente, não tem o que pensar. Hoje é botar o sistema na nuvem e acabou, não tem. As vantagens são muitas, é antivírus, é segurança, é funcionar 24 horas, é ter uma equipe ali por trás quando dá problema para te ajudar, tanto a SI como a própria Level, né? Então, assim, não tem o que pensar. Isso aí, gente, é por aí o caminho. Tá? Aqui, ó, vou colocar aqui na tela de novo isso aqui, ó. Conhecimento real para decisões necessárias. Não é à toa que a gente... Tá aí a oportunidade. Rafael e Mânica estarão lá no evento, né? Eu estarei lá. Vem conversar pessoalmente com a gente sobre esses assuntos, nós vamos estar lá para isso. Claro. Né? A gente não se esconde, né? Tem empresa de software e vocês não sabem nem quem é o dono. Ninguém sabe. Eu quero ver qual é a empresa de software, qual é a empresa de software que o cliente fala com o dono da empresa? Qual? Não tem, cara. Não tem. Então, sofre quem quer. Então tá aí, vamos lá. Muito bem, meninos. Passamos já aqui do nosso horário, mas eu vou relembrar você que está aí com a gente, as inscrições para o Upgrade Contador estão abertas. Tem o link aqui no chat, tem link na bio da SCI, lá do perfil do Instagram, tem link na bio do perfil do Sescom Blumenau, Vale Europeu, tem link na bio do portal Continuous. Se não tiver, coloquem agora aí, senhora Luciane e afins, tá? Porque eu estou dizendo que tem que estar lá, tá bom? Gente, a gente falou bastante durante esses últimos dias nas nossas lives de aquecimento sobre vários temas aí que a gente vai ter no Upgrade Contador. Mas segunda-feira, às 16 horas, a gente tem a nossa live oficial de lançamento do evento. Vai estar imperdível, a gente vai ter muita informação, vamos fazer uma bagunça aqui juntos, mas mais do que isso, a gente vai passar conhecimentos bacanas lá para vocês não perderem essa oportunidade. As vagas estão abertas. Lote 1, né? Aproveite lote 1. São poucas vagas ainda que temos no lote 1. Então não deixa para segunda-feira. Já te inscreve agora no Upgrade Contador. Lembrando que, deixa eu colocar aqui de novo na tela a oferta para vocês. Está com 50% de desconto no lote 1. A gente sai de 1.760 o ingresso para 880, mas tem mais, tá? Você que é cliente SCI ou associado no Sescom tem voucher de 50% sobre o valor do lote. Então, você vai pagar aí R$440. Então, entre em contato se você é cliente SCI, com SCI, não recebeu seu voucher, pede lá. Se você é associado ao Sescom Blumenau Vale Europeu, a mesma coisa, entre em contato com o Sescom, pede lá o seu voucher e faz isso acontecer, tá? Não vai sozinho, não. Leva os sócios, leva a equipe. É uma questão de cultura dentro da tua empresa, né? Então, você vai ter lá muitas informações e não adianta você querer mudar tudo sozinho. A gente precisa que o time esteja com a gente, alinhado, com o mesmo pensamento, porque senão as coisas não acontecem, né? Então, é isso que a gente está passando para vocês aí. Aproveitem. Dá para parcelar em 4 vezes de 110 aí para quem é associado. Quem é cliente da Level tem voucher de 30%. Não sei se a Level já mandou e-mail, se não mandou,
Pessoal, entre em contato aí com a Level também, tá? Quem é cliente aí dos patrocinadores, a mesma coisa, voucher de 30% de desconto. Aproveitem, se inscrevam o quanto antes, lote 1 já está no final, tá bem? Pode acabar a qualquer momento aí o lote 1, então eu não sei nem se vai ter no lançamento, hein, Magda? Não, no Então, lançamento pessoal... a gente dá um jeito, mas eu quero... eu acho que não vai ter. Ai, meu Deus. Tá, então se tem aí. Pessoal, tá aí, ó. E Os tá bom palestrantes. para fazer um trocadilho, né, Magda? Para pegar e dizer que vai ser um evento único. Ah, é. Vai ser um evento único. É isso aí. Pessoal, aqui, ó. Quem vai estar lá no palco, a gente tem mais pessoas aqui também que vão estar lá no nosso podcast, vão estar com a gente aqui, ó. O Ayrton, o Marlon Volpe e a Chay estiveram ontem com a gente aqui falando de Lei Geral de Proteção de Dados. O Cleverson também, que vai falar também sobre contabilidade na nuvem. A Márcia, a doutora Márcia Batiston, minha irmã linda, psicóloga incrível aí, neuropsicóloga, doutora em psicologia, vai estar trazendo a neuropsicologia aplicada ao contador que quer liderar com clareza e potência. Falei para ela, eu quero um olhar bem não vitimista, quero uma palestra que as pessoas entendam realmente que elas têm que se colocar em outro lugar. Vai estar o Rafa lá, o Mânica também, Marcelo Bianchi, teve aqui com a nossa primeira live, sensacional. Ele tem um conhecimento incrível, já mentora várias empresas aí de contabilidade com relação à estratégia, inovação e liderança, né? E Márcio Magalhães, nosso parceiro, consultor da SCI na área de comercial, né? Gestão comercial. Muito bacana, vai estar lá também falando como o contador pode parar de apagar incêndio e começar a gerar negócio todos os dias. Parte comercial é importante, gente, é fundamental, sim. Esse é o motor que move aí a empresa de vocês e qualquer empresa, né? Então, tá aí, dicas dadas. O evento vai ser dia 22 de setembro em Blumenau. Já reservem suas passagens aéreas, quem vem de longe. Preferencialmente, cheguem aqui já na sexta-feira, vai ter tour lá na SCI. Então, quem chegar na sexta já vai para o tour na SCI, conhecer a fábrica de software. Sábado, vai para Balneário Camboriú. Domingo, vai para Pomerode. Vai lá para o Beto Carreiro. Segunda-feira, evento das 7h30 da manhã até as 10 da noite. E eu quero ver você lá. É um compromisso com você mesmo, um compromisso com a sua empresa. Coragem, venha, você vai ver que vai valer a pena. É isso, Wellington. Vai ser um evento show, né, Magda? Um evento show, várias atrações, 2 DJs, uma banda de metais, né, da Prefeitura Municipal de Blumenau, aí, o pessoal, Blumenau Band Show. Vai ter o pessoal de dança também, né, do grupo Black Cat, né, que são maravilhosos. O Michael Replay vai estar aqui com a gente, tá famosinho agora, tá todo domingo lá com o Celso Portioli. Quando contratei ele, ele não era tão famoso, agora foi para aquele evento lá nos Estados Unidos também, eu não lembro o nome agora, figuraço, né? Os ETzinhos de Balneário Camboriú também vão andar aí, vão bagunçar a cidade, vão andar pela cidade aí, aquelas bicicletinhas deles, e vão vir até o Teatro Carlos Gomes, e aí eles vão entrar no nosso evento também, né? Lembrando o seguinte, muitas caravanas, Magda, estão se organizando. Pessoal de Minas Gerais está vindo com tudo aí, que eu já estou sabendo, tá? O pessoal de Minas Gerais está se organizando. Hoje eu falei com o Silvio Ribeiro, Balneário Camboriú, no litoral, estão se organizando aí também. Falei lá com o Vânio, em Florianópolis, né? Garopaba, ele está lá. Pô, você mora em Garopaba, gente, meu Deus. Mora em Garopaba. E tá organizando lá com uma turma deles também, né? Estou falando com o pessoal de Porto Alegre, estou falando com o pessoal de Recife, hoje eu falei com o presidente Antônio, lá de São Paulo, disse que também estão lá em Recife hoje no Seminário Nacional, e eles vão falar, ele vai também apoiar o Sescom de Blumenau, apoiar a SCI, o Sescom de São Paulo, né, divulgando o nosso evento e fazendo uma caravana para cá também. Estou falando com o pessoal de São José dos Campos, né? Estou falando com o pessoal também lá de Sorocaba, com o Vancrey, né? Estou falando lá com o pessoal de Belo Horizonte. Bom, Minas Gerais, a turma está inflamada lá. Muito bom.
vão invadir aqui o nosso evento. É isso aí, é isso que a gente quer. Faça a sua caravana aí também, se precisar de apoio, chama aí o pessoal da SCI que dá o maior apoio para vocês, com indicações, o que precisa, né? Enfim. Temos que agitar o pessoal de Santa Maria aí, falar com o pessoal da supervisão aí, Mânica. Não, eles vão ir certo, vão ir certo. Gente, temos que não, agitar o pessoal aí de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Lajeado, Estrela, todo o esse... Marcos, lá da supervisão, estava me mandando mensagem mais cedo, me dizendo que vai para o evento. Olha aí, ó, Rui Malman, lá de Lajeado, né? Tem todo o pessoal do online lá de Santa Cruz. Tem uma turma boa aí, Montenegro, pessoal de Montenegro lá também. É isso aí. Vamos se movimentar. A gente quer ver gente do Brasil inteiro aqui. Lógico que os blumenauenses estão mais do que convidados. É lição de casa para empresas contábeis de Blumenau estar no evento, né? Não vai Blumenau, ter que pagar... toda a região metropolitana aqui, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, né? Gaspar, Ilhota, Luiz Alves, Itajaí, né? Então, estamos aguardando o pessoal aí. Lição de casa para você que é aqui da região. Gente, um evento contábil que você não tem que viajar para participar e que vai ter todos esses nomes incríveis aí, preparado com maior amor e carinho para vocês, imperdível. Magda, ali no site, vai para baixo, ali tem ali, gente, fiz questão de colocar, por que Blumenau? Por que fazer um evento contábil na cidade de Blumenau? Porque ela é uma cidade segura, você vai poder andar pela cidade, um pouquinho mais para baixo aí, ó. Você pode andar pela cidade, já passou, Magda? Opa. Já passasse, Magda, já passasse. Onde tem os mapinhas ali, ó. Ó, por que um evento contábil em Blumenau? Saiba mais. Aqui tem roteiros... Cara, tem até os hospitais da cidade, vai saber, né? Sempre dá um probleminha em alguém, tem ali os hospitais, tem os restaurantes, os hotéis, como quem vem de avião, como vir de Navegantes para Blumenau. Então, tem todas as dicas aí, o máximo possível. Já estamos aderindo ideias para dar mais dicas, né, de roteirização aí, as distâncias das principais cidades para Blumenau, enfim, como chegar aqui. Blumenau é uma cidade linda, gente, uma cidade turística, uma cidade tecnológica. Vocês têm que vir aqui. Quem vem aqui gosta de uma cidade limpa, não tem um papel de bala no chão. É impressionante. Tá bom? Vem para cá. Ficou a dica. Quero agradecer demais aí. Deixa eu tirar aqui a tela. Agradecer demais o Mânica. Mânica, bom sempre falar com você. Você é um cara diferenciado. Obrigada, tá? Imagina, quem agradece sou eu a oportunidade. Obrigado, Magda, Ellington, todos vocês aí, pessoas sensacionais. Aí é um prazer enorme, antes do negócio, é um prazer enorme trabalhar com pessoas tão dedicadas quanto vocês, Ellington, a equipe de vocês. A gente tem uma sinergia fantástica, e o que tu falaste antes sobre nós, eu replico porque realmente isso existe um respeito muito grande entre os profissionais da SCI com a Level e da Level com a SCI, porque a gente trabalha junto, a gente não tem o jogo de empurra, a gente quer resolver o problema do cliente, a gente sempre vai ser assim. Eu acho que é isso que nos dá mais motivação para seguir trabalhando junto, para cada vez melhorar mais. E estamos aí, pessoal. Agradecer mesmo a oportunidade, nos encontramos lá no dia 22 de setembro. Muito bom. Rafa, obrigada, tá? Eu que agradeço, viu? Eu espero conhecer novos clientes, tirar dúvidas, reencontrar clientes que já são nossos. Logo mais a gente vai estar enviando os e-mails com o voucher, exatamente, lá com... E é isso aí, gente. Vamos participar, como eu falei, fazer um trocadilho legal aí, né? Vai ser um evento único, não percam. Isso aí. Olha só, deixa eu colocar mais isso aqui antes da gente acabar. Olha quem vai estar lá apresentando. A gente tem o Everton, que é irmão do Wellington, sócio da SCI.
A gente vai estar como mestre de cerimônias lá, a Cíntia Canziani, maravilhosa, adoro ela. Ela vai dar o tom do evento, ela é incrível, divertida, inteligente, é do jeito que a gente gosta, tá? E aqui a gente vai estar com o Reinaldo Lima Júnior, vai estar também mediando lá o painel Nosso cliente. Que legal, é cliente ECI também, muito bom. O Reinaldo vai estar mediando lá o painel de reforma tributária. A gente vai estar com o Cleison, coordenador comercial aí da ECI. E para quem nunca falou com ele, era nele que eu queria chegar, no nosso querido professor Ciro. Esse é o cara. Professor Pardal. Então, aqui, ó, uma oportunidade incrível de falar com o Ciro. O Ciro é uma pessoa fora da curva, tá? Então, vocês acreditam que ele foi chefe do Wellington lá na Companhia Hering, quando o Wellington tinha 16 anos, trabalhava lá na Companhia Hering? É muito legal essa relação e é muito legal toda essa potência do Ciro, esse conhecimento que ele tem e que ele vai agregar aí no evento, né, Wellington? Quem puder conversar 2 minutos com o Ciro, provavelmente vai ganhar. Olha, é impressionante. Esse cara é muito... É verdade. É excepcional, né? O Ciro era meu chefe na Companhia Hering, lá em 85, até... Fiquei 85, de 85 a 88 na Hering. Fui o primeiro funcionário menor de 18 anos a trabalhar no CPD da Hering. Nós tínhamos lá 500 funcionários do CPD da Hering, era o maior do Brasil, na época. Privado, só perdia por Serpa, que é do governo. E, cara, pensa num negócio fantástico. A gente já fazia transmissões de dados naquela época para o Rio de Janeiro, a Wrangler era da Hering, a Hering Nordeste, a gente fazia transmissões para Recife. Cara, por telefone, isso em 1985. Vocês têm noção? Nossa. Nem existia internet naquela época. E a gente já fazia transmissão de dados ali, negócio incrível mesmo. Foi uma experiência. Lá, quantas pessoas o Ciro coordenava lá? Qual é o tamanho do CPD? Cara, o CPD tinha 550 pessoas. 550 profissionais, tudo que tu imagina, programador, analista de sistemas, digitadores, na época tinha também, né? Os operadores de computador, operador, preparador, os caras que faziam as conferências dos resultados dos trabalhos, né? E a Hering naquela época tinha banco, tinha a própria indústria Hering e tinha o banco, né? Tinha a Cooper também, a cooperativa deles, tinha enfim, um negócio assim fantástico. A gente processava para todas essas empresas do grupo Hering, né, na época, o Mino, enfim. Muito bom. Então tá, então já fiz a minha homenagem para o Ciro, porque eu adoro ele, eu acho ele sensacional, eu acho que é uma das peças raras que eu sei, né? Wellington, teu recado final, então, comprem o ingresso no lote 1, é esse? Para não chorar depois, né, Magda? Para não chorar depois. Pô, cara, assim, ó, os ingressos são do Sescom, não são da SCI, né? Então, assim, ó, é tabelado, tem regras, corre lá. Lote 1, a qualquer momento pode acabar. A procura, graças a Deus, está grande, bastante gente vindo, né? Os patrocinadores, mas sabe como é que foi os patrocinadores? Eu liguei para cada um por telefone e eles me disseram assim, nem sem saber o valor, nem saber direito onde é que ia ser stand, entendeu? Entendeu como é que foi o lance? Então, depois a gente fez o mapa, depois eu mostrei para eles onde eles iam ficar, depois fizemos... Aí depois foi boleto para eles e, por último, o contrato. Eles assinaram o contrato depois de pagar, tem mais essa. Então, mas é tudo nível de confiança, né? Todos. Em uma semana, 80% desses patrocinadores que estão aí já tinham dito sim para o evento. Né? Isso é maravilhoso. Mesma coisa os palestrantes também, né? A receptividade que eu tive dos palestrantes, até Samidana, Fernando Schuller, que são os caras que estão num outro patamar, sei lá, né? O Ribeiro, né? O da Reut. Pô, os caras falavam com eles do evento, o sim vinha em menos de 1 minuto, entendeu? Então foi
fantástico, assim, tá todo mundo muito empolgado com esse evento. Né? Hoje é sexta-feira, estou meio cansado, peço desculpa para vocês, mas não estou tão motivado que as outras vezes, estou meio cansadão, mas é assim, eu estou motivado, tá, gente? Eu estou motivado porque é uma experiência maravilhosa aí, mais uma que eu estou passando na minha vida aí, e espero ter o Upgrade Contador 2 ano que vem, vai depender do público agora. Patrocinadores fizeram a parte deles, o organizador fez a parte deles, né? Os painelistas, toda a estrutura, gente, é muita coisa. É empresa de LED, é as atrações, é a segurança, meu Deus do céu, gerador, né? Já pensou se para lá? Tem que ter gerador. Isso tudo é um caminhão de dinheiro. Então, assim, ó, agora a gente precisa de vocês. Ó, Magda, hoje eu não falei lá aquelas palavras que tu não gosta que eu fale. Não é para falar, não é para falar. Eu estou tentando deixar ele mais polido para o evento, tá? O caminhão de dinheiro pode. Pode. Depois eu falo em off para vocês. Censura, aqui, ó. Censura. O Wellington com o evento, ele vai perder o resto das penugenzinhas da cabeça. Tem pouco já, agora vai embora. Então tá, meninas, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Compartilhe esse link aí com os colegas da contabilidade, traga mais gente para o evento. Queremos ver todos vocês lá com a gente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Valeu, tchau. Um abração.